Take único. Take único. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. We are live. Estamos aqui ao vivo com mais um episódio aí do nosso podcast Novas Curas. E hoje a gente vai falar com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele foi atleta na área de basquete. Evoluiu aí dentro do basquete para se tornar técnico. E hoje em dia ele atua também como preparador físico. E a gente estava trocando uma ideia aqui e eu achei muito interessante o olhar que ele trouxe e pensei em compartilhar isso aqui com a nossa galera. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Um prazer estar aqui, muito obrigado, Manuel, pelo convite. Então vamos conversar aí sobre esse meu olhar sobre a atividade física, né? Uhum. Porque, como o Emanuel comentou, eu venho há algum tempo lidando com o corpo, desde criança, adolescente, e fui me encontrando com várias situações e por performar com o esporte e tudo mais, me lesionei muito e eu fui indo atrás, tentar entender a equação que a gente tem por trás disso tudo. E hoje eu posso estar aqui no Hostel da Vila, conversando com o Emanuel, e a gente achou esse ponto interessante, essa troca. Então vamos falar um pouco sobre isso. Bacana. A sua vida nessa parte esportiva, para entender de corpo humano, para entender de movimento, começou primeiro como no basquete? Começa um pouco antes com aquela brincadeira que todo pai e filho tem, né? Jogar futebol aqui no Brasil, né? E aí eu começo a ir jogar futebol e eu, como moleque, vou bater bola na rua de baixo com os meus amigos, no campinho. E ali eu começo a entender que eu era péssimo em futebol, né? E aí, não ia ser por aí. Não era, né? Mas eu gostava de estar lá com a meninada, brincando, se divertindo. Né? Essa parte mais social do esporte. Ela era importante para mim, porque eu saía de dentro de casa, eu tava com meus amigos, brincava, jogava, podia ser quem eu era, né? Interessante. E aí, com uns 9 anos, eu tá tendo, com 7 anos, tá tendo as Olimpíadas de Barcelona 92, que tem o Dream Team, o primeiro Dream Team, né? Na verdade, muitos falam que o Dream Team é a seleção americana, para quem não de basquetebol, para quem não conhece. E eu pude assistir esse, né? E aí eu e minha irmã fomos brincar de basquete, minha irmã 5 anos mais velha que eu, e eu ganhei dela no basquete. Então foi uma vitória importante. Foi uma hora que eu começo a entender que eu gosto, que o basquete é pra mim. E aí depois veio as oportunidades de jogar na escola, e da escola fui parar no clube, em alguns clubes lá de Curitiba, e começo a praticar o esporte constantemente. Então, mas a minha vivência começa mesmo com o futebol e essas brincadeiras com a minha irmã. Interessante, né? Como a gente consegue encontrar a raiz de todo um desdobramento que está tendo na sua vida e encontrar as coisas simples que aconteceram na infância e como isso tem um impacto no caráter, né? Vai te moldando, né? Bacana. E aí, depois disso, né, você teve essa passagem ali pelo futebol para entender como era o corpo, depois você começou a se desenvolver mais nisso, desenvolver suas habilidades, e chegou um determinado momento, em que momento você falou assim, vou me investir também nessa parte de como educador físico? Isso foi a vida levando, né? Foi a maré. Chega a época do vestibular, eu tô tentando para tecnologia e informática na Universidade Federal do Paraná, não passo, no centro técnico lá no Cefet também não passo, e fico por muito pouco, e como eu já tinha essa característica da competição desenvolvida, eu falei, cara, falta muito pouco, vamos de novo. Nessa vamos de novo, eu faço 9 vestibulares e não passo. Caramba! Né, em prazo de 2, 3 anos, assim. E a faculdade pública, particular, não era aceitável na minha cabeça. Porque eu pus que eu não ia fazer, não ia pagar para estudar. Eu ia fazer a pública. E aí tô eu lá no 10ª inscrição do vestibular, minha mãe entra na sala do computador e fala, faz para educação física, menino. Você sempre jogou esporte, você sempre participou do esporte. Daí eu entro lá, tinha 2 opções,
licenciatura e bacharelado, eu não entendi a diferença dessas duas coisas. Falei, vou fazer esse aqui, bacharelado, que eu acho mais interessante. E aí fiz pro bacharelado, deu certo. Acabei passando em segunda chamada, fiquei de novo por na lista de espera. Daí passo na segunda chamada, vou lá, começo a cursar e em menos de 3 meses eu tô apaixonado pela vida do educador físico, do profissional de educação física, não pode chamar de educador físico, do profissional de educação física. E começo a trilhar o caminho, começo a estudar a fisiologia mais a fundo, entender as partes de questões, e aí começo a lidar com essa questão muito de lidar com o próximo, né? Porque a minha intenção era ser técnico de basquete, porque eu entendia que o basquete era a ponto-chave da minha vida ali, até aquele momento. E aí, assim, isso entra agora numa questão que, assim, você estando como profissional de educação física, já atuando e tudo mais, nessa conversa aqui que a gente teve, eu senti já que você tem um olhar diferenciado para isso e tudo mais. E a minha pergunta para você é a seguinte: quando foi que você percebeu que, o mercado ele não tá tendo um olhar aqui importante? Como que foi essa sua jornada de descoberta? Bom, vamos ver se eu consigo responder essa pergunta. Eu acho que as coisas na vida, elas, depois que acontecem, a gente para e olha para trás e pode descrever. Mas o que me levou a isso, eu não sei se foi tipo um caminho escolhido. Sei que as coisas foram acontecendo, eu fui vendo necessidades e fui tentando aprender aquilo que eu precisava aprender para resolver um determinado problema. Aquela mentalidade do atleta que eu aprendi lá atrás, como, né? Existe um problema, você tem que resolver. Como que eu vou resolver? Só a educação física, o conhecimento da educação física não me está trazendo subsídio para melhorar a vida do meu cliente ou do meu atleta. Como que eu faço isso? Então vou ter que estudar o protocolo da lesão tal. Beleza, da fisioterapia, beleza. O protocolo é feito assim, legal. Tá, mas isso chama um fisioterapeuta, aplica junto, vamos fazer esse protocolo. Não deu certo. E aí, qual é o próximo problema? Por que não deu certo? Faltou um médico junto. Então vamos estudar o protocolo médico, vamos pôr o médico nessa soma e vamos entender qual é a atuação dele aqui e vamos junto guiar até a gente conseguir resolver. Entendi. Você foi esse mindset de resolver problema e ir atrás até a raiz da questão e tudo mais, foi aplicando esse olhar nos casos que você tinha ali de clientes ou de atletas para atender. E aí, quando você aplica esse método, você vai vendo que tem coisas que influenciam no resultado que a pessoa quer ter, que elas estão fora do âmbito da educação física puramente. 90% das coisas, do resultado não vem da educação física, tá fora do exercício. Porque as relações interpessoais, a tua psique, a forma não é da educação física. Não que a gente não estude isso, a gente estuda, mas tudo muito superficial, porque a gente está ali pronto para estudar a fisiologia do corpo e a resposta que ele tem ao exercício, né? Então você começa a ver que o meio influencia, né? Por que o Cielo, lembra do Cielo, o nadador brasileiro? Ele tá quase ganhando, mas ele não consegue ganhar. Por que ele não consegue ganhar? Ele tá treinando no Brasil cheio de distração. O que ele faz? Viaja daqui para uma universidade americana, fica numa casinha separada dentro do campus e não tem celular e não tem acesso à internet. E ele passa 6 meses fazendo isso. Acho que é 6 meses. Caramba. Assim. Ele não conversa com a família direito, ele conversa uma vez na semana com a família. Qual é a única coisa que ele está pensando? No resultado. E aí vem aquele título monstruoso dele, entende? Então, se você pegar o esporte, você tem muita coisa que acontece assim. E já está descrito, tudo está aí. É a gente que não aplica. Eu vejo o esporte como assim... o que a gente está falando aqui é que, muita coisa influencia como você vai se desenvolver e o que vai dar certo para você. Muita coisa influencia.
E aqui também, quando a gente fala, o esporte, ele influencia também muita coisa, né? Claro. Então, assim, eu tava até ouvindo uma frase esses dias que resumiu bem, assim, que é um hábito mestre. O esporte é um hábito mestre, porque se você estiver fazendo exercício de uma maneira legal, isso vai mudar a sua saúde, a sua mobilidade, seu coração, seu humor, as suas relações interpessoais, seu nível de ansiedade, muda tudo. O bem-estar, defina bem-estar. O que é o bem-estar? O bem-estar é muito, eu acho muito relativo, porque é se sentir bem, mas bem é qualitativo. E o que é a qualidade para mim, talvez não seja igual, perfeitamente igual para você. Entende? O estudo do bem-estar, ó, já pode lançar uma universidade aí, o estudo do bem-estar, porque é verdade, assim, né? O que é muito abstrato, é uma pergunta muito abstrata, o que é bem-estar para você? E é uma pergunta super importante. E como que eu começo? Você quer ver? O aluno chega para mim e fala assim, eu quero emagrecer. Show, legal. Por quê? Eu já muitas vezes lá no estúdio, eu faço essa pergunta, a pessoa faz assim, mas tipo, que pergunta óbvia. Mas é porque ele não entende que o emagrecer é dito e falado o tempo todo, emagrecer é saúde, mas até quanto? Em que momento? O que é emagrecer? O que é o emagrecer de saúde? Quando a gente começa a pensar nessas coisas, você pegar a anorexia de uma modelo, porque ela precisa estar bem magrinha e tá lá bonita dentro do padrão, o emagrecer para ela é vital. Mas tira totalmente a saúde dela. Você quer esse emagrecer? Qual emagrecer? Porque você está bombardeado com um monte de informação que ser magro é ser bem sucedido, é ser não sei o que, assim, não sei o que. Mas será que não é todo o resto que te leva ao ponto de estar magro? Por que você não olha pelo outro lado? E a grande questão e importância de olhar por esse outro lado é porque que para você chegar no objetivo você precisa entender melhor. E o outro ponto é o seguinte, quando as pessoas elas se sentem ouvidas, elas vão corresponder de uma maneira melhor ali. Sim, com certeza. Mas o processo da educação física, ele está meio perdido hoje na nossa sociedade. Para mim, a educação física, ela começa na educação, a palavra certa é educação. E não a educação como a gente tem na escola brasileira, o cara sentado, recebendo um monte de informação. Naquela sala. Eu acho que educação é isso que nós estamos fazendo, junto com os teus seguidores. Eles estão parando o tempo deles para buscar uma informação, para ver se aquilo serve ou não para eles, se vai curar ou não. Eu acho que tem muito conhecimento e muitas coisas que a gente, para facilitar, a gente vai pondo nas caixinhas. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E aí eu só pego e te classifico e pau. Vai. Mas tá, beleza, a classificação serve, é importante essa pesquisa, mas eu tenho que ficar cego nisso? Não, eu acredito que não. E quando eu começo a abrir essas caixinhas e tirar esse ser, falar, cara, você não precisa ter um bíceps do tamanho da tua coxa. Por que você quer isso? Entendeu? Quais são os seus objetivos? E aí naturalmente a pessoa começa a entender que tomar hormônios por conta não faz bem, sem um objetivo final. Não praticar atividade física, não se alongar, não ter uma qualidade muscular, não vai permitir que aquele corpo esteja bem. E o corpo, ele serve para viver. E se eu não vivo, como é que eu sinto o meu corpo? Então tem toda essa questão de conexão e inter-relação entre todos os âmbitos da vida. E a forma como você pensa, e a forma como você se relaciona. Você tinha dado um exemplo que era, vamos supor, uma pessoa que ela tá com estresse, e aí você fala, se você vai fazer exercício, se eu aqui, como um preparador físico, como um profissional de educação física, eu tô te passando um exercício, e você tá precisando relaxar,
eu consigo passar uma coisa muito mais direcionada, né? Conta um pouco como que é a sua linha de Entendo. raciocínio, dá alguns exemplos assim pro pessoal. Ah, beleza. Então vamos lá. A gente tem, socialmente falando, a gente sempre olha aquele corpo estético, bonito, sarado, torneado, com pouca gordura corporal, como algo bonito, que te abre portas. Ser bonito, né? A gente sabe que ajuda em alguns momentos da Tem vida. benefícios. Tem benefícios. Total. Né? Inclusive, é um ponto importantíssimo, assim, fazermos as pazes também com a beleza, sabe? Porque muitas vezes se associa uma ideia de beleza a uma vaidade excessiva, ou a pessoa vai ser uma pessoa orgulhosa que não vai... Não tem nada a ver. Não. tem nada a ver. Ela não pode ser a única coisa, mas ter isso é importante. Fútil, tipo, Você ser vaidoso é algo importante, você querer estar bonito é importante, mas não o bonito da caixinha da TV. Não é o cara lá que tá, né, da mídia, que traz a blogueira, que posta o corpo, pá. Você não tem que querer estar daquele jeito, né? Quando você tenta se pôr daquele jeito, e aí começa o nosso raciocínio. Quando você tenta se pôr daquele jeito, ou você acredita que aquele é o único jeito que você deve ser, você começa a negar a tua individualidade. Você está se pondo dentro das caixinhas que a gente organiza. Né? Normalmente elas são dicotômicas, elas são ou sim ou não, né? Então assim, ou é gordo ou é magro. Né? Pô, a própria OMC, a Organização Mundial da Saúde, ela tem várias categorias antes de você ser um obeso, antes de você ser sedentário. Você tem várias coisas antes, né? Então, a gente também dessa, acaba até gerando mais frustração também, porque você não é uma coisa simples assim. Quer ver, agora tá na moda fazer elevação pélvica de novo para construir glúteo. Tá todo mundo falando disso na internet, podem procurar aí. Elevação pélvica constrói glúteo. Constrói, mas se você fizer a elevação pélvica com 50, você é uma menina, 50 quilos. Você vai pra academia e faz elevação pélvica só com um halter de 10 quilos, esperando que teu glúteo vai crescer? Não vai. Não vai. Porque o glúteo é um músculo extremamente forte. Entendeu? Então ela vai se frustrar, em 3 meses ela tá frustrada porque ela não conseguiu o bumbum que ela queria. Mas é porque ela escolheu uma ferramenta errada para construir ele. Aí, ou melhor ainda, ela não foi a fundo, né? Ela não passou pelo processo de aprendizado do movimento, aplicou e foi ganhando maestria até que esse movimento gere o resultado que ela quer. Isso é um processo de anos. Então o exercício em si, ele pode ser recomendado para esse caso, porém tem muito em relação à execução. Sim. As verdades, quando o blogueiro pega lá e traz, supino, eu vou fazer supino é pro peito ou pro tríceps? É pro tríceps. Então não vou mais fazer supino pro peito? Não, ele também pega peito. Ele também tá ali construindo. Essa informação, ela é uma informação que você tem e você pode usar no processo. Você não precisa ficar cego, você não precisa negar ela ou adotar ela cegamente. Existem meio termos, níveis de né? adoção. Basicamente o pensamento que eu quero trazer é que você não precisa estar no 8 ou no 80. Tem o 44, tem o 33, tem o 68, você entende? Tem outras coisas no meio. Às vezes você fazer um pouco daquele, um pouco desse, também vai dar. Interessante. E aí isso respeitando os seus valores, as suas raízes. Então daí você falou a questão do estresse, né? Vamos imaginar um quadro assim. Homem, 35 anos, adora competir e hoje ele é casado, tem 2 filhos e acaba de perder o emprego. E aí ele está muito frustrado, ele está muito estressado porque ele precisa prover para essas crianças e para essa esposa. E a única coisa que ele tem para fazer é treinar. Ele vai lá e começa a pôr cada vez mais sobrecarga, cada vez mais sobrecarga para conter aquele estresse que ele está tendo. A tendência é que ele chegue num ponto a pôr uma sobrecarga que a cabeça dele vai querer, mas que o corpo não aceita. Porque ele está cego por esse estresse. Então, o papel do professor
é saber ministrar e ir conhecendo cada vez mais a fundo o seu aluno para poder chegar e falar, ó, hoje não. Hoje você não vai, você tá estressado, você tá cansado, você faz 3 noites, você não dorme, pula o treino de agacho. Não vamos pôr a barra pesada aí não vai chegar no limite. Hoje nós vamos fazer um alongamento e só solta a musculatura. Soltar, fazer um relaxamento. Uma forma de você manter o nível de atividade física e tudo mais, se movimentando, mas de uma forma que seja compatível com aquele estágio atual que a pessoa está. Exato. E isso tanto evita a lesão, acredito. Com certeza. Quanto também você consegue, como o nosso corpo e a nossa mente eles estão muito conectados, quando a gente ouve mais o nosso corpo e movimenta ele da forma que ele merece ou precisa ser movimentado, a minha mente ela tem o mesmo ajuste do que ela precisa ser movimentada. Se você está em estresse mental e você movimenta para o outro lado, você não aumenta o estresse, você está criando uma balança de equilíbrio. Né? Só que aí entra um lado que é muito importante, o controle emocional, né? Porque se você não começa a prestar atenção em quem é você, aqui no início hoje você começou a me perguntar, o basquete começou quando? Não. Eu sei exatamente os pontos porque eu parei, busquei e fiz questão de comentar, porque eu fui indo lá atrás na minha vida e fui tentando entender o que aconteceu. E eu já entendi boa parte, então hoje eu sei que quando eu vou competir lá com a minha equipe e a gente perde, eu fico frustrado, eu já sei qual é o processo para me trazer de volta. Porque eu sei porque eu estou frustrado. Então rola um autoconhecimento, esse momento de você entender o teu passado para poder aplicar no presente e construir um futuro melhor. Mas se você só tá cego, não tá se olhando, não tá respeitando o que o teu corpo tá falando, você vai piorar a situação. E aí você pode piorar o estresse, né? Pegando esse caso do homem de 35 anos, se eu começar a pôr mais sobrecarga de estresse junto com o estresse emocional dele, como treinador, eu vou levar ele a um ponto de overtraining, onde ele vai ter uma lesão simplesmente como do nada, assim, sabe? Ou uma parada cardíaca, ou uma rota de escape para uma situação que você estava colocando o corpo sobre cada vez mais. Eu tenho um exemplo que aconteceu referente a isso, que é o seguinte. Quando eu estava trabalhando nessa empresa americana no ano passado, eu estava numa empresa nova que tinha todos os desafios de uma cultura americana, que é uma cultura muito mais solta. Se eu não performasse, 2 semanas seguintes meu contrato tinha acabado. Então, ao mesmo tempo que eu ganhava muito, tinha muito a ganhar, era muito a perder também. Então era um nível de estresse alto ali. E eu fui para uma cidade nova, que é Florianópolis. Estava morando em Florianópolis, numa cidade nova, num lugar que você tem que se adaptar também e tudo mais. Uma época que choveu 2 semanas, então já estava esse clima também que estava me influenciando ali. E eu fui fazer uma aula de kitesurf. Kitesurf? Só que o que acontece? O kitesurf não é um esporte tranquilo, é um esporte, tem várias coisas acontecendo, tem água, você está sendo puxado por uma pipa, é doideira. Então eu fiz uma aula lá e eu até não fui fazer a segunda aula que eu tinha ali garantida, porque não estava condizente, eu estava passando por muito estresse e eu fui fazer uma atividade esportiva que também era muito estresse. Interessante. Algo novo que poderia te causar, enfim, muito impacto, muita potência no corpo. Então, essa conexão entre o nosso estado emocional e o nosso corpo físico, a gente já sabe que ela existe, mas assim, eu acredito que a gente ainda vai perceber muito mais coisa. Cada vez mais a gente vai ganhar consciência sobre isso. E isso entra numa questão muito forte assim para mim, que eu inclusive falei sobre ela esses dias, que foi o seguinte: não existe só academia. É um dos textos que eu fiz. Gente, eu conversei com uma pessoa e falei assim: não gosto de ir na academia, então eu não treino. Tipo, e todas as outras coisas. Aí eu começo a listar num vídeo que eu fiz recentemente, falava sobre, tem corrida, natação, e listo um monte de coisa. Essa conversa, qual atividade física você já testou? Experimentou? Já experimentei. Vamos lá.
todos os esportes de bola conhecidos aqui no Brasil. Joguei futebol, joguei vôlei, joguei bastante. Inclusive a minha primeira medalha na vida foi de vôlei. Isso tudo na época da escola, Na assim. época da escola. Aí joguei futebol, basquete, vôlei. Eu participei recentemente, agora durante a pandemia, eu participei do Paranense de Powerlifting. Para quem não sabe, o Powerlifting é um esporte de força, irmão do levantamento de peso olímpico, aqueles que a gente vê nas Olimpíadas, né? A estrutura da competição é a mesma, só que em vez de 2 movimentos, que o clean, o jerk e o snatch do LPO, do CrossFit, né? O CrossFit traz o LPO, né? O Powerlift ele traz o agachamento, o supino e o levantamento terra. Movimentos bem tradicionais da academia, que não tem uma complexidade assim tão grande de início, tá? Que é fácil de você executar, né? Agachamento, agacha, sobe, não tem muito segredo. Quando você vai performar, daí tem vários e muitos outros detalhes. Pra vocês terem ideia, existem escolas de agachamento, cada lugar do mundo agacha de um jeito, conforme o corpo da região, enfim, mas né, voltando aqui ao esporte de força. Esse foi um esporte que você já Esse fez foi um dos depois de esportes que eu adulto. fiz adulto, porque eu tinha parado de jogar basquete e aí eu competi no Paranaense e ganhei fiquei em segundo dos novos. Caraca. Dos novos. E isso eu acho bacana reforçar e ressaltar aqui pelo seguinte: depois de adulto você experimentou um esporte novo. Sim. Essa prática... Inclusive eu virei árbitro desse esporte, hoje eu sou árbitro brasileiro de powerlifting. Ah, que massa! E assim, essa liberdade de experimentar um esporte novo, isso é uma coisa que muitas pessoas não têm. Então, perguntar para adultos, quantos esportes você já praticou desde que você virou adulto? Eu acredito que a maioria das pessoas vai falar, não sei nenhum. Então, assim, eu sinto que falta essa prática de experimentar esportes novos. O que mais você experimentou depois de adulto? Cara, eu tenho uma prática com os meus amigos que é tomar chopp artesanal. Então Curitiba é conhecida por ter várias cervejarias, né? E a gente vai nos festivais de cerveja e a gente vai fez amizade com os sommeliers de cerveja. Ah, Luiz, você quer virar um sommelier? Não quero virar sommelier. Eu quero ir lá conversar com o sommelier, entendeu? Porque ele me apresenta algo novo e eu passo pelo processo de me apaixonar por um novo sabor. Então, cada 3, 4 meses eu encontro algo novo e me apaixono de novo. E vive aquela paixãozinha sobre aquilo e isso é extremamente benéfico para o teu estado emocional. E em relação a esportes? E ao esporte, o último que eu fiz foi realmente powerlifting. E aí eu tive um reencontro com o basquete, que daí entra uma outra coisa que você falou, a importância da mente sobre o esporte, né? E vice-versa, o corpo sobre a mente sobre o corpo. Mas eu tenho, além disso, eu penso numa tríade, que eu ponho a sociedade junto, as nossas relações. E aí, quanto você praticar um esporte ou ter um movimento no seu corpo, te abre portas, né? Por exemplo, a gente criou uma conexão porque vocês foram fazer slackline ali. A gente chegou, não sabia o que estava acontecendo, vocês estavam fazendo ali, abriu a nossa atenção, a gente ficou curioso e disso a gente começou a conversar e agora estamos aqui, entende? Então o movimento, ele te traz aberturas. A mente te traz movimento e a mente te faz aberturas também, porque se a gente não tivesse conversado, a gente não teria criado essa inter-relação. Entendi. Então essa tríade, ela é importante na hora de você prescrever um exercício, porque eu estou gerando um movimento que vai influenciar tanto na sociedade quanto na cabeça. Ó, eu vou contar um caso interessante. Eu tenho uma aluna faz uns 8 anos que ela está comigo e ela chegou querendo emagrecer. Só que ela tem a minha altura, 1,89 m. Sempre foi grande, sempre foi uma mulher pesada e ela queria emagrecer. E aí a gente conversou alguma coisa. Ela tem 2 doutorados, tá? Um em engenharia química e um em administração. Na área de... não vou lembrar a área agora. Então é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que performa e não conseguir estar com o corpo que ela queria,
era algo problemático no início. E aí a gente desconstrói isso no início, e aí ela se sente bem, e ela começa a encontrar lá no estúdio um lugar de paz para toda aquela caos que ela vive. E vai. E só que ela precisa de desafio. E de repente eu apresento o powerlift para ela. E ela, hoje, ela ainda não... Ela mesma fala que ela ainda não se assume como uma powerlifter. Uma atleta de powerlift. Só que dentro da universidade dela, ela foi receber um professor, um senhorzinho de 70 anos. E aí alguém fez uma brincadeira, não sei o que, falou, porque ela não vai vir aqui amanhã, que ela vai treinar de manhã. E aí ela pega e fala, e aí esse senhorzinho se interessa, mas você vai treinar o quê? Daí ela fala, não sei se o senhor conhece, mas eu brinco de powerlift. Ele, eu pratiquei, eu participei, não sei de qual campeonato, não sei o que. E aí ela virou a relação dele, o contato, virou um super amigo desse senhor, porque os dois praticavam o mesmo esporte, tendo trilhado caminhos totalmente diferentes. Sensacional. E assim, a gente não, eu pelo menos, né, vou falar por mim, eu não coloco esse olhar, né, pro esporte. Quem são as conexões que eu vou fazer, quais são as minhas necessidades sociais que eu vou suprir e como eu posso suprir elas usando aí diferentes atividades esportivas. Eu lembro que eu estava em Florianópolis, além do kitesurf, eu pratiquei o beach tênis, que tá uma febre, tá crescendo e tudo mais. E eu achei muito interessante o beach tênis por conta dessa pegada social, porque você tá ali, são 2 contra 2, você já tem uma dupla, alguém que tá jogando junto com você, você já troca ideia aqui. E é algo tranquilo, né? Basquete você precisa conseguir outros 9, beach tênis você precisa conseguir mais 3. Acho que é mais difícil conseguir um lugar hoje para praticar. Bom, quem não mora na praia como eu, é mais difícil conseguir um lugar do que... Mas enfim. Tá crescendo bastante. Mas é interessante essa discussão e é uma discussão que eu não escuto. Qual esporte eu devo praticar? As pessoas não se fazem essa pergunta, elas precisariam fazer mais essa pergunta. Mas eu acho que não é nem tanto por isso, mas assim, por que não fazer uma prática nova? Porque eu tenho vergonha do meu corpo, porque eu tenho... Inverter, na verdade, né? Por que não ficar testando coisas novas aí de maneira... Exato. Eu vou me apaixonar por algum... Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Isso, e talvez... não é nem responder a pergunta. Mas também a gente não precisa nem responder parar o processo. Por que parar o processo? Sempre está experimentando coisa A vida nova. não é fluida? A vida não tem energia sendo trocada o tempo todo? Talvez algo que me trate nesse momento, daqui 6 meses, seja algo que está me levando à doença. Então, eu posso incluir algo que é bom, que está engrandecendo, e eu fico controlando aquilo. A partir do momento que aquilo não me fizer mais benefício, eu diminuo, eu paro. A hora que eu precisar de novo, eu volto a praticar. Então assim, quando você fala, isso me inspira, né? O que eu vejo é que assim, uma é que Gym Pass seria o mais próximo disso hoje. Você tem um Gym Pass que cada dia você pode testar um esporte diferente. Legal. Porém, Gym Pass tem ela tem um porém aí, que é, cada dia eu vou ter que ir para um lugar, aí tem trânsito, locomoção, tudo isso acaba influenciando também. Mas você entende que tem que ter uma decisão em algum momento? Vamos lá. Como que você vive uma paixão? Você conhece alguém e você fica aficionado por aquela pessoa. E aí só existe aquela pessoa por 2, 3 meses, talvez 2 semanas. Depois passa. Depois passa. E daí às vezes ficou amor, às vezes não. Assim. Né? Mas basicamente sim, é isso. Né? Simplificando o caos que é o amor, enfim, é isso. Aí as caixinhas, né? Estamos criando caixinhas pra gente poder entender o todo. Sim, faz parte do processo. Aí, tá. Quando Isso você se pessoa. apaixona em algo, ou alguma coisa, ou alguma prática, você tem que passar por esse processo. Você tem que mergulhar de cabeça, praticar ele 2, 3 meses, e daí, em um certo tempo, aquilo te trouxe algum benefício, legal, mas talvez tenha que ir cada um pro seu lado. E é ruim isso? Não. A separação, o final, ele não é ruim. Ele é o início de algo novo.
Né? É assim que eu vejo. Então, eu tenho muitos alunos que chegam e falam, eu quero correr uma maratona. Cara, a gente vai, faz a maratona, acabou, não quero mais. Ele precisava daquilo por algum motivo. Para se curar de algo, ou para saber que ele é capaz de realizar aquilo. Pô, quem corre sabe que correr 10K já é chato, já dói, já tem que ter um planejamento legal. Não dá para ficar fazendo todo dia. 42K é muita coisa. É muita coisa para correr. Você tem que ter toda uma mudança, toda uma preparação de estilo de vida, tá? E se você consegue fazer isso, por que você não consegue? Por que você vai se impedir de fazer outras coisas que são difíceis? Né? Então, muitas vezes o exercício ele vem como um libertador psíquico. Ele destrava a chave. Sim, também tem esse potencial. Tem esse potencial. E por exemplo, né, para quem quiser, para quem ouve aqui e fala assim, pô, verdade, né? Eu não experimento nenhum esporte faz 10 anos. Não sei na prática o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu pratiquei muito poucas coisas na vida. Acho que eu preciso dar o próximo passo. O que você recomenda? O que eu recomendo? Vamos lá. Estou 10 anos parado, sou sedentário. Eu iria primeiro para um Pilates e para uma Yoga. A Yoga ela tem um lado muito mais religioso, tem todo um ensinamento, mas você não precisa ficar apegado nisso. Você pode ir só pelo movimento mesmo. E o Pilates. São duas práticas muito boas. De início, você vai se alongar, você vai criar pressão de baixo impacto. Os professores normalmente são muito bem informados, porque tem uma exigência maior de conhecimento para você trabalhar com essas duas modalidades. Então é um lugar confortável e tranquilo. Ah, mas eu sou acelerado. Beleza, vai praticar um outro esporte. Corrida, talvez. Você não precisa de ninguém. Você não depende de ninguém. Se você é acelerado, normalmente você fica com preguiça dos outros que são mais lentos. Vai fazer uma corrida. É você e você. Ah, mas eu não consigo correr às 6 da manhã, não consigo correr a meio-dia que está muito sol, não consigo correr. Então vai fazer uma caminhada em qualquer momento do seu dia. Começa com uma caminhada. E nessa caminhada você vai ter experiências e não pare. Entenda e vá se aprofundando. Comecei a me mexer no Pilates e descobri que sou encurtado do meu posterior. Como tratar isso? Você vai ganhando uma consciência corporal maior e isso vai dando os próximos passos, mais informação. E naturalmente, se você só parar e observar os problemas que você tem e tentar resolver eles, o caminho vai acontecendo e você vai indo e vai construindo e entendendo e construindo e aceitando alguns caminhos e negando outros, e naturalmente você vai se formando, você vai vivendo a tua vida. Na verdade, eu entendo o exercício, o movimento como a ferramenta plausível de você se entender e viver. Porque você não consegue viver através de algo que não é o corpo. Verdade. O exercício é um caminho aí para você conseguir se conhecer e viver. É mais ou menos isso. Show de bola. E para quem quer te acompanhar, quer te seguir, o que você Legal. tem? Eu tenho um estúdio lá em Curitiba chamado Auges Treinamento Personalizado. Fica lá no Cajuru, numa avenidinha ali no Conjunto Mercúrio. Se alguém de Curitiba está vendo, está super convidado a fazer uma aula experimental. Se alguém tiver de passagem por Curitiba, super convidado a fazer uma aula experimental, só agendar. O telefone vai estar no nosso Instagram, que é auges.treinamento personalizado. Lá tem algumas dicas, a gente fala de algumas coisas, trazemos algumas filosofias, principalmente do pessoal do estoicismo, que a gente gosta bastante. Entendi, vocês têm essa... Tem uma linha lá, uma basezinha no estoica. Tentamos trazer isso, né? Que bacana, o que é simples e dá resultado, né? Interessante. Tem o meu Instagram pessoal para quem quiser seguir. Eu não vou ser bem sincero que eu não movimento muito, mas talvez mais para frente a gente venha com um trabalho mais pesado sobre isso.
sobre esses momentos, né? Essas conversas, esses entendimentos de vida. E é isso. Tem o Instagram, Alges é ALGYZ, ponto treinamento personalizado, tudo junto. E o meu é Luiz Dunk, Luiz com Z, Dunk é D-U-N-K. O Dunk é do basquete, da enterrada mesmo, da época que eu jogava, que eu conseguia enterrar, hoje eu não enterro mais. Show de bola, Luiz. Cara, valeu demais. É um aí. prazer em te Tamo conhecer, junto. muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo e estamos abertos aí a várias conversas a qualquer momento, sempre que precisar. Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Falou. Valeu, até gente. mais. Até. Fui.